Boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui. É o primeiro programa Estúdio Pedestra do Ministério nosso aqui de Suzano. É um grande prazer que eu apresento a bancada nossa, o irmão Vitor César, Rafael e eu, o irmão Matheus. Nosso entrevistado hoje é o nosso pastor Kleber, e todos aqui ajudando a gente na nossa equipe, né, Rafael? Sim, graças a Deus, estamos começando hoje, tudo aos poucos está se encaixando, né? Com o único intuito de evangelizar e levar a palavra até as pessoas que ainda não conhecem, e quem conhece também está acompanhando conosco, participando de todo o processo. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus. Estamos aqui no Estúdio Bethesda, que é uma iniciativa da Igreja Tabernáculo Bethesda. Estamos localizados aqui em Suzano, mais precisamente no bairro do Miguel Badra, né? E o nosso intuito aqui, como disse o irmão Rafael, é evangelizar, apresentar essa mensagem do tempo do fim. Não só isso, mas também acrescentar a fé daqueles que já são dessa mensagem. Então, nosso objetivo aqui é esse, de forma descontraída e não tão séria, não tão formal como num culto, tentar bater um bate-papo aqui de forma que acrescente a nossa fé, né? Que possamos crescer na graça e no conhecimento dessa mensagem. E vamos dar uma boa noite aqui para o nosso pastor, nosso primeiro entrevistado nesse programa piloto, pastor Kleber. Seja bem-vindo. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos. Deus les bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Você que está assistindo a gente, vamos apresentar a nossa equipe. Quem está na câmera é o irmão Samuel, o irmão Nicolas, na mesa que está ajudando a gente, o irmão Isaac e o irmão Lucas. Ali são nossos cantores, o irmão Vitor, Henrique, o irmão Davi Pereira, Esther Pereira, Júlia Rayane e a irmã Esther, o Lucas e a Letícia. E o Gustavo, que está ali também, é o nosso músico que está ajudando a gente aqui também. E o nosso tema hoje vai ser um tema assim mais descontraído, um bate-papo sobre o Ministério do Senhor aqui em Suzano, sobre esse projeto nosso. E eu gostaria de estar passando por Rafael para fazer a primeira pergunta para o nosso entrevistador, Rafael. Como a gente já vem conversando aqui, às vezes até quem está assistindo pode pensar, caramba, mais um programa, mais um podcast de temas que a gente já sabe, a gente já ouve, só que a palavra de Deus sempre vem se renovando cada vez que a gente ouve. Então, nunca é em vão. Tudo que a gente for falar aqui, coisas que talvez você já conheça, mas sempre vai ter alguma coisa, sempre tem alguma coisa a ser acrescentada. E a pergunta que eu tenho pro nosso pastor e convidado dessa noite é que como foi a transição para o senhor virar pastor e abrir uma igreja, a sua primeira igreja aqui no município de Suzano? Muito bem, irmão Rafael. Boa noite a todos que estão assistindo, ouvindo. É um prazer estar aqui, né? Eu particularmente fico muito contente em ficar ao lado daqueles que estão fazendo algo para Deus. Nosso profeta disse: se você puder fazer algo para Deus, pode ser até um assobiar, mas faça algo para Deus. Então eu gosto de ficar ao lado daquelas pessoas que estão fazendo algo, né? E é muito boa iniciativa. Bom, para ir ao direto do assunto, conforme o Rafael usou o termo jovem, né, de falar, virar pastor, né? Mas veja só, eu fui batizado em 1985, no dia 15 de março, e com menos de um ano de batizado, eu já comecei a frequentar as reuniões de pastores em Goiânia. E ali entrei como auxiliar de ministério, entrei também como diácono, como evangelista, sempre ajudando o ministério. Meu pastor chamava-se Miguel Virgínio, um senhor que eu conheci ele com 60 e tantos anos, faleceu com 92, fiquei muito tempo ao lado dele. Até que um dia eu fui comissionado por ele para ir para o Rio de Janeiro. Então, eu virei pastor
mas no Rio de Janeiro, né? Eu fui ordenado lá. Muita gente fala consagrado, né? É que eu vim da denominação adventista, eles usavam sempre esse termo consagrado. Mas eu percebi que parece que o profeta ensina que é ordenado, né? Então eu fui ordenado no Rio de Janeiro, na cidade de Magé, perto de Imbariê, perto de Duque de Caxias. Eu fui ordenado ministro, pastor lá. E diante do meu pequeno povo, acho que no máximo uns 10 ou 12 pessoas, né? A princípio, eu viajava todo sábado para lá, quase 500 quilômetros, para dar assistência para essas pessoas, todo sábado. Eu lembro que a Isabelle nasceu, ela ia neném para lá. Eu lembro que uma vez o Mateus ficou doente, teve ataque de bronquite, e aquela dificuldade, né? Lembro a primeira vez que eu entrei para visitar uma família e batizar a família dentro de uma favela, entrei com os faróis altos e eu conheci pela primeira vez o que era uma metralhadora, né? Mas eu amava ser pastor do Rio de Janeiro. Eu amo o povo fluminense, o povo carioca, são um povo muito gentil, muito atencioso, muito recepcionista. Então eu gostei muito. Mas com o tempo, abriram-se igrejas mais perto e foram agregados às outras igrejas que já estavam lá, né? Então, aí voltando para Mogi, eu comecei a continuar o trabalho de pastor em Itaiaçupeba, a dar uma assistência para um irmão que foi batizado através do meu evangelismo, sua família, mais alguém, e dali eu fui convidado para abrir uma igreja em Suzano, onde eu conheci alguns irmãos de Chapecó, da família Machado. Aí eles estavam para cá, para São Paulo, e eles não, assim, quem uma vez já frequentou uma igreja assim mais ativa, mais enérgica, né? Sente falta, né? Então nós aqui paulistas fomos criados assim de uma maneira mais quieta. E eu sempre fui um pouco pentecostal. Então eles me convidaram, 3 famílias, né, para abrir uma igreja em Suzano. Eu já era pastor, eu nunca abri uma igreja em Suzano sendo auxiliar de alguém. Eu já era pastor independente, autônomo, né? Aqui em Suzano não tinha igreja nenhuma. Então nós inauguramos a igreja e eu preguei a primeira mensagem em Suzano, foi a mensagem Sede. É a primeira mensagem que eu preguei. A igreja eu abri no Glicério, no Alto do Glicério. E 2021, eu abri no dia 15 de novembro. E agora eu não lembro a data, acho que foi 2002, 2004, dia 15 de novembro. Então, todo dia 15 de novembro, proclamação da República, é o aniversário da igreja. Inclusive, agora nesse ano, nós vamos fazer uma festinha, né, uma comemoração de alguns anos, né? Já deu, acho que 18 a 19 anos aqui em Suzano, trabalhando. Já batizei só aqui em Suzano quase 80 pessoas, ou mais, né? Ao longo do meu ministério, passou 300, né? E sempre trabalhando e pregando o evangelho. Aqui no Suzano comecei pregando também na rádio. Era uma rádio que tinha aqui, que muitas denominações usavam, rádio Translouvor, irmão Gilberto, a irmã Silvana lembra, Gustavo nem era nascido ainda, né? Comecei pregando ali, foi onde eu conheci a família do irmão Gilberto, pastor Adriano, todos da denominação, presidente dos homens do negócio Evangelho Completo de Suzano, cheguei a conhecer, cheguei a visitar ele na igreja dele, veio na minha. Então, quando nós abrimos a igreja de Suzano, houve um grande impacto, né? Porque não tinha nenhuma igreja local aqui. Então, a gente veio batizando, visitando, fazendo um programa ar livre, né? E meu ministério, fui ordenado no Rio de Janeiro, perante a igreja que eu passei a tomar conta, e depois, na minha igreja local, onde eu fui comissionado, eu também fui ordenado diante do povo local e enviado, né?
Aí eu fui um ministro enviado, me tornei autônomo e, diante de uma inspiração, abri a igreja aqui em Suzano. Assim eu virei pastor. Tem alguma pergunta, Maurício? É bastante interessante, né, ouvir a história de um ministro ordenado por Deus. E nós temos aprendido com a mensagem que o pré-requisito para ser um pastor são ter ovelhas, né? O irmão Brana chega a nos ensinar, gostaria que o senhor falasse mais sobre isso. Não é o pastor que escolhe as ovelhas, mas a ovelha, assim como o senhor disse, que houve um povo que te elegeu e que te pediu para que apacentasse. Além desse pré-requisito de você ter um povo que te quer como pastor, quais são os outros pré-requisitos que você viu que o senhor atendia no que diz respeito a ser um pastor, a ser um líder aqui, né? A princípio, o profeta ensina assim: pastor é quem tem ovelha. Se ele tem ovelha, se ele tem alguém que ouve ele, se ele tem alguém para tomar conta, ele é pastor. Não é o caso da denominação. A denominação faz um curso teológico de 4 anos, depois vários cursos, né? Quando eu estava na igreja adventista, muito novo, a mensagem me arrancou disso daí. Antes que eu pudesse entrar no curso teológico que eu ganhei de graça da igreja adventista há 4 anos, para poder ser um ministro lá adventista. Então, ao contrário da denominação, a pessoa da denominação já sai pastor, mas não tem ovelha. Não tem, né? E agora aqui não. Você é ordenada ministro depois que tem um povo que acredita em você. Acredita em você, acredita no seu dom, acredita no seu ministério. Então, houve um tempo de transição. Eu preguei acho que 1 ano como evangelista. E depois desse 1 ano que o ministro, meu pastor e o povo decidiu me aceitar como pastor, fizeram a votação e por unânime me aceitaram como pastor local. Aí eu passei a ser chamado pastor, porque um povo me aceitou. O lugar em si era propício. Por quê? Porque tinha 3 famílias lá. 2 mudaram para essa cidade e uma eu batizei. Entendeu? Então, eram 2 famílias e eu batizei mais uma e depois mais um jovem. Então aquilo como que vindicou, né? Aquilo vindicou o ministério. Porque eu sempre acreditei assim, eu não gostaria de ser colocado pastor. Eu queria ter uma vindicação que Deus tinha me chamado, né? E quando eu preguei e consegui batizar essas pessoas através do meu próprio esforço e oração com Deus, aquilo me ajudou. Aquilo me deu mais ânimo, né? Inclusive uma moça a que eu batizei, ela estava bem mal de saúde, se não me engano foi curada, né? Aquelas coisas, né? Então aconteceu curas, aconteceu milagres, pessoas foram tiradas do mundo de marginalidade, moças, rapazes, casais tiveram suas vidas transformadas através de conselhos, né? E tudo isso. Então, não se abre uma igreja em qualquer lugar, porque a mensagem não é uma denominação. A denominação se abre em qualquer esquina, né? Mas uma igreja, para se abrir, você vê pelo fato bíblico. Pedro foi na casa de Cornélio, tinha uma família lá, né? Por exemplo, te dar um exemplo. Se você está na sua casa, só tem você na sua casa. Por que eu vou abrir uma igreja na sua casa? Você é um homem, né? Pode pegar o trem, o metrô, pode vir para o culto. Mas quando tem famílias, crianças que precisam daquele apoio, não que eu não iria até um homem, claro, a gente não deve, mas para abrir um trabalho estruturado, precisa ter uma família. Se você olhar dentro da Bíblia, Atos dos Apóstolos, toda a igreja foi aberta com famílias, né? E o irmão Brana sempre ia, aquela mensagem do Dia da Vitória, o irmão Brana estava em Serra Vista, pregou a mensagem do Dia da Vitória, uma família pequena, acho que de 8 pessoas, era uma igrejinha, né? Então precisa de um ministro, de um pastor para poder fazer o quê? Dar ceia, que até onde nós entendíamos, na época, só um pastor poderia dar ceia, para poder enterrar os velhos, batizar nem tanto, um diácono, um evangelista pode batizar, mas para ser o sacerdote, porque o ministro é o único que pode entrar dentro de um assunto de casado, de família e ajudar, né? Então, agora, esses são os requisitos logísticos, né, de equiparação coletiva, mas
existem os critérios, né? Não sei se é isso que você quis entrar, nos requisitos de um ministro, né? Ele pode ser solteiro a princípio, porque o quíntuplo de Efésios são 5 dons: apóstolo, profeta, evangelista e doutor. Todos esses 4, doutor e mestre é a mesma coisa. Pode ser solteiro. Mas quando chega no pastor, se ele não é casado, ele vai precisar ser. Porque a Bíblia diz que o pastor precisa ser casado com uma mulher só. Então, nós entendemos através disto que ele não pode ter tido acidentes, né, em sua vida marital, de matrimônio, para que ele possa ser exemplo para a igreja. E outras coisas, né? Tem outros critérios, a família, né? Ser bem cuidadoso, gentil, piedoso, mas a princípio a sua vida marital é muito importante, principalmente do pastor, ministro pastor. Agora, se nós formos olhar para a vida do irmão Branham, você vai lá na mensagem A História de Minha Vida, outras mensagens que ele fala, o irmão Branham foi pastor solteiro. Ele era noivo da irmã Hope ainda, mas estava para casar, né? Então, agora, apóstolo, profeta, pode ser solteiro, Paulo foi, né? Se eu não me engano, Timóteo também foi, pode ser doutor, mestre, mas quando chega no ministério de pastor, ele precisa ter uma situação bem definida no lado de casamento. Então, para se principiar pastor, ele pode ser... No caso, então, só para ficar bem entendido até mesmo, que eu creio que será útil para os nossos ouvintes, para se principiar pastor, o irmão Branham principiou solteiro. Isso é uma informação que até então eu não sabia. Ele começou solteiro. Aí vem uma coisa muito boa de você perguntar. Por quê? Porque nós, quando a mensagem veio para o Brasil, muita gente acredita que a mensagem só veio em 1977, através do centro de Goiás. Mas não é verdade. A mensagem veio para o Brasil em década de 57, 58, através de cartas do irmão Branham, que existe até hoje, na cidade de Campinas, na igreja chamada Tabernáculo Monte, alguma coisa assim. Já estive lá. Então, a princípio, nos Estados Unidos, como é um país totalmente evangélico, quase na sua maioria, nós aqui no Brasil somos a maioria católicos, mas o evangelho está crescendo. Lá ordena-se primeiro a pessoa a ministro. Por quê? Porque o ministro ele pode sentir depois o seu chamado. Se é pastor, se é doutor, se é evangelista, se é mestre, né? Porque existe outro entendimento de apostolado. Às vezes as pessoas pensam que apóstolo, né? Mas apóstolo é um dom que pode ser, por exemplo, eu posso reunirmos com a igreja, você sentir no coração, enviar você lá para Guatemala. Você vai ser um apóstolo, que é um apóstolo, é um evangelista internacional. E o evangelista normal é intermunicipal, ou seja, de cidade em cidade. Então, a princípio, o irmão Branham foi pastor do tabernáculo, né? Mas porque ele foi ordenado ministro na igreja do Reino do Gambá pelo pastor Roy Davis, né? Então, a princípio, ele foi solteiro, noivo da irmã, não tinha casado. Né? É uma coisa incomum. Ele foi ordenado ministro. E aí, quando ele passa a tomar conta de uma igreja, ele ainda é chamado ministro, reverendo, mas o pastor, ele casou depois para tomar conta. Mas, a princípio, o irmão Branham começou assim. Então, um homem solteiro pode pregar, pode evangelizar, né? Mas se uma hora ele tiver uma igreja, ele não pode ser ministro local é pastor. Ministro que une as escrituras, doutor e mestre. Ministro que tem uma bola de fogo, evangelista. O ministro de país a país, apóstolo, né? Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Mas está na mensagem, tudo na mensagem. Então, a princípio, o irmão Branham foi, né? Esse tipo de ministro. Então, não se usa assim, auxiliar lá nos Estados Unidos. Usa a palavra co-pastor, que já é um ministro estabelecido, ajudando. O pastor saindo, ele é o pastor local. O co-pastor. O presbítero é pastor. A palavra presbítero, bispo, significa pastor. Significa pastor. Qual a diferença? É que, por exemplo, meu pastor chegou a ter 4 pastores que ele ordenou. Então ele era o nosso bispo.
Porque nós éramos os seus Timóteos, né? Mas ele nunca interferia nos nossos ministérios, porque na mensagem cada pastor é autônomo, independente, né? Mas recebe ajuda. Sobre a coisa mais marcante aqui na evangelismo aqui na cidade que marcou o senhor pode relatar algum caso? Eu estava pregando na praça e apareceu um homem muito grande, assim, como Rafael, assim, né? Bem forte. E eu começando a pregar, ele me olhava de cara feia. Eu lembro disso, que me olhava de cara feia mesmo e não gostava do que eu estava pregando. Ele chegou bem perto de mim e me ameaçou, né? De me bater, assim, qualquer coisa. Bem, eu bem pequeno, eu falei, e agora? Já pensou? Eu já levei pedrada, já levei tomatada, já levei ovada por estar pregando o evangelho, né? E eu falei, e agora? Aí chegou uma hora que eu dei um berro, eu gritei, Satanás, sai daqui em nome de Jesus. E o homem se assustou com aquilo e saiu, e foi embora. Mas não porque ele estava com medo. Aí depois a turma me explicou que ele era débil mental e batia nos pastores na praça, só que dessa vez eu não apanhei. Então isso me marcou bastante. E através daquela situação, eu consegui trazer uma pessoa para a igreja e batizar ela. Entendeu? Quer fazer uma pergunta, Rafa? Desse tempo que o senhor, né, teve, assim, nessa transição, o senhor falou que o senhor era da igreja adventista. Nessa transição para a mensagem, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou? Aí o senhor também explica não só dessa transição da denominação para a mensagem, também algum problema na família assim que marcou bastante o senhor quando o senhor entrou para a mensagem. Assim, enquanto eu estava indo na igreja adventista, fui na Batista, Congregação Cristã do Brasil, mas enquanto eu estava indo nas denominações, eu nunca tive problema em casa. Meu pai, que era um católico ferrenho, mas não praticante, minha mãe, também católica, mas não era praticante, eu nunca tive problema. Mas quando eu comecei a vir para a mensagem, eu comecei a ter problema. Eles começaram a perguntar, essa igreja é estranha, essa igreja é herética. Eu falei, mas onde você aprendeu essa palavra? Vocês não são católicos? Não, as pessoas buzinando, que eu tenho parentes, né, que são de outras denominações. Comecei a ter um problema tremendo, até que um dia eu me decidi batizar, e agradeço muito pelo meu batismo, porque quando eu fui me batizar na igreja adventista, um amigo meu me falou que o batismo estava errado. Eu falei, mas por que está errado? Mas você não entende nada? Por que você está falando que é errado? Não batiza que está errado. Você vai se dar mal. Aí eu não entendi na hora, mas eu fiquei muito preocupado com o que ele tinha falado. E era o Marcos, o irmão Marcos Medeiros, um amigo meu de infância. Deus usou ele, o pai dele, o evangelista Mão Dorival, na época, que faleceu pastor agora. E eu tive o privilégio de conhecê-los e eles me falaram da mensagem. E eu me batizei, mas me batizei escondido. Porque meu pai disse que o dia que eu me batizasse na mensagem, ele me ia pôr para fora de casa. E eu me batizei escondido, não falei para ele, trouxe a roupa molhada dentro da sacola, né? Mas não teve jeito. Aí minha mãe descobriu e contou para ele. Essas roupas molhadas, essa água de cheiro de rio fedida. Eu me batizei no rio, né? Eu acho que era tanto pecado que o rio até atolou hoje, aí nem funciona mais. O rio é o rio de Jundiapeba aqui, né? A gente pescava nele, mas acho que hoje não funciona mais. Então, eu e o irmão Marcos batizamos juntos. E quando eu cheguei em casa, eles descobriram a roupa. Aí quando meu pai chegou, meu pai era enfermeiro padrão, quando chegou do serviço, ele pegou, mas vendo, ele tinha um negócio assim, que guardava todos os cintos dele, de couro, isso. Ele pegou todos assim, deu nas minhas costas e começou a bater. E batia nas minhas pernas, nas minhas costas. Eu falei, mas o que você tá com o pai? Não, aqui dentro todo mundo tem que ser católico. Se não for católico, você vai embora. Eu não falei para você que se você se batizasse nessa igreja aí, desse pessoalzinho que segue o homem aí, eu ia expulsar você. E meu pai cumpriu a palavra mesmo.
Ele pegou todas as minhas coisas. Eu tinha mais ou menos umas 100 mensagens. Acho que eu lia uma mensagem praticamente por semana inteira. Até então, nós temos 537 mensagens traduzidas até hoje no Brasil. Só o povo espanhol que tem 750. Mas são 1.300 mensagens. Né? Olha o tanto de mensagem que falta em traduzir, aprender. 537 mensagens. Acho que eu já li todas, 3, 4, 5 vezes cada uma. Então, quando às vezes a pessoa vai pregar, qualquer pregador ou irmão que está pregando, a leitura da Bíblia que ele lê, eu já sei qual a mensagem que ele está. Eu gravei aqui, eu dediquei minha vida inteira à leitura da mensagem. E às vezes as pessoas não aceitam. Deus tem me dado uma maneira peculiar de eu pregar sem precisar ler a mensagem. Mas por que eu consigo fazer isso? Porque eu dediquei minha vida inteira a ler todas as mensagens. Então, você sabe que quando você lê e aprende, aquilo não sai de você. Aquilo se impregna. Então você sabe como é que é. Às vezes eu estou dentro da reunião de pastores, eu fico ali, tal parágrafo, a gente ajuda, rapidamente a gente ajuda a buscar. Então, ele cumpriu a palavra dele. Ele colocou todas as minhas coisas para pegou todas as minhas 100 mensagens e jogou tudo na rua. Aí eu fui embora de casa. Entendeu? Embora de casa, eu falei, o que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou fazer? Aí demorou um tempo, minha mãe foi lá, me buscou, ele acalmou, alguma coisa assim, né? Aí eu comecei, aí voltei. Aí só foi voltar para ter discussão. Era na hora de comer, havia briga, porque eles não queriam que eu orasse. E eu orava pelo meu prato, mas era briga. Na hora de eu sair para o serviço, eu orava, e eles não gostavam daquilo. E saindo, e aquilo outro e tal. Aí eu lembro um dia que meu irmão ficou doente, e meu pai e minha mãe católicos, mas gostavam de uma macumba, né? Gostavam de uma feitiçaria. Aí chamou um camarada lá em casa, que ele encarnava o Zé Pilintra, sabe? Aí o Zé Pilintra, eu estava no meu quarto, na beliche, lendo a Bíblia, cantando e orando, aí o Zé Pilintra disse, olha, enquanto aquele cara não foi embora, eu não consigo fazer nada aqui. Era eu. Aí meu pai e minha mãe não entendiam o que ele estava falando, aí eu vi ele tomando uma cachaça de 3 fazendas, assim, no gole, assim, pum, pegou um bolo de pimenta, na hora, assim, aí ele falou, eu não consigo descer se aquele cara não foi embora. Aí meu pai chegou em mim, escuta, estou querendo fazer um trabalho aí, de espiritismo, mas o Zé Pilintra disse que você está atrapalhando, dá para você dar uma saída? Aí eu, opa, isso é. Aí eu dei a saída, quando dei a saída ele deu um berro, aí desceu na casa. Aí foi aí tudo que eu ia fazer, colocava a mensagem no meio. Aí um dia eu falei para minha mãe, eu quero casar uma mulher assim, que tem o cabelo comprido, usa saia, era ponto de briga, discussão. Aí minha mãe começou a chamar eu de fanático, meu pai começou a chamar eu de doido, né? Até o dia dele me ameaçar de novo de expulsar de casa, quando ele descobriu que eu estava dando dízimo. Ele falou, você está dando dinheiro para a igreja e a gente precisa pagar água e luz aqui? Onde se viu um negócio desse? E meu pai foi atrás do pastor e colocou um revólver na cintura. Meu pai tinha um revólver, né? Aí foi atrás do pastor, né? Que me batizou, tudo, né? Mas eles até hoje não sabem que meu pai estava com a pistola, né? Assim, né? E nem quase ninguém da minha família sabia que ele tinha. Só que aí, graças a Deus, o pastor e o irmão conseguiram acalmar ele, né? Nós estávamos para mudar de aluguel, né? E precisava de um fiador. E parece que o pastor, alguém da igreja, foi fiador e acalmou meu pai. Quer dizer, souberam pegar direitinho. E olha o problema que me deu. O trabalho que eu dei para poder vir para a igreja, para as pessoas que eu dei. Mas eu acho que o diabo sabia que eu ia fazer algum benefício para o reino de Deus, porque a luta foi grande demais. Então, eu sou o único da família que consegui permanecer casado, só com uma mulher, né? Eu não digo isso para triunfo, né? Mas Deus tem me guardado nesse sentido. Deus tem me livrado para manter esse assunto. Mas eu amo meus irmãos, amo todos os meus cunhados, meus sobrinhos, todos eles, oro por eles. E oro para o meu pai, que hoje tem 77 anos, que aceitou Jesus na denominação. E minha mãe, que tem 70 anos, batizei ela também, batizei meu sobrinho e batizei meu irmão,
que veio do Japão, inclusive está em Mogi já. E a luta foi assim. Aí eu comecei a ser excluído das festas, né? Meu pai fazia festa de forró, meus irmãos faziam festa de flashback, de músicas lentas para dançar, e eles começaram a me excluir. E nos primeiros anos eu tive que parar de estudar um pouco, porque comecei a trabalhar, mas até então parei de estudar 1 ano. Mas para mim foi bom, porque eu vim do mundo, estava acostumado a muita coisa errada, né? A namoro mundano, a festas mundanas, muito conhecido, campeão de voleibol, campeão de futebol de salão, entendeu? E quando eu ia entrar no torneio de handball, pegamos o 3º lugar, eu aceitei Jesus, eu tocava numa banda, mas não é banda que nem hoje fala de rock, é banda marcial, que marchava, se vestia que nem fosse um valete, né, um rei, e eu tocava trompete. E esse meu amigo, Mal Marcos, era o melhor trompete. Não, o melhor era um outro, mas ele era o 2º melhor da banda. Eu acho que nem sei que lado que eu tava lá, eles são os penúltimos lá, mas eu tocava. Sempre gostei da música, mas para cantar eu era um desastre para cantar. Aí um dia, dentro de casa, meu pai começou a me ver cantando no chuveiro, e todo mundo começou a tirar, assim, vamos dizer assim, me ridicularizar, porque minha voz era feia mesmo, eu mesmo reconhecia. Aí eu comecei a chorar e pedir a Deus, me dá uma voz para cantar, eu quero cantar na igreja, eu quero ser um líder, cantar. Aí comecei a cantar os hinos, e quando eu começava a cantar os hinos, mais briga dentro de casa. Eu não podia ler a Bíblia, eu não podia cantar, eu não podia falar de Deus, não podia falar da mensagem, eu não podia falar do profeta, tudo era motivo de briga. A minha paz era, quando eu pegava minha bicicleta, ia para o monte ler Apocalipse. Eu gostava muito de Apocalipse, né? Eu acho que eu li Apocalipse umas 20 vezes, né? Aí ficava lendo a Bíblia lá e tinha paz. Mas eles não entendiam, eu não culpo eles. Mas eles não entendiam, né? De maneira nenhuma. Então foi muita luta na escola. As minhas antigas namoradas começaram a me chamar de marica, porque eu já não abraçava elas, nem beijava e nem dava um selinho mais na boca. Aí eu comecei a ser chamado de retrógrado, de quadrado, de isso, porque eu já não queria mais participar de muita coisa na escola, eu ficava mais quieto, né? As moças chegavam para mim namorar, eu só falava de Deus, aí eles começavam a chamar eu de pastor, e eu suava até o último para resistir, para nenhuma moça tocar em mim, e eu não caí em tentação novamente. Eu decidi ser um cristão, né? E a luta. Aí eu chegava na sala de aulas, quando os professores sabiam que era crente, aí perguntavam se era da mensagem. O assembleiano, o adventista, o batista, Deus amor, não tinha problema. Mas eu tinha problema porque era da mensagem. Por causa da mensagem, tudo vinha em cima de mim, aquela coisa. E eu fui crescendo, isso me tornou forte. Né? Me tornou com mais músculos, né? Para mim poder enfrentar o dia a dia, né? Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta. Foi? Então é isso aí, pessoal. Um pouco da história do nosso pastor Kleber, aqui do nosso Ministério de Suzano. Agora a gente vai passar para os nossos cantores cantar um hino pra gente aí. Pode começar, pessoal. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Ele quem criou os mares, criou rios e suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renunciar as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Abre o Senhor portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e
declara que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Abram-se, ó portais, o Rei da glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Muito bonito o hino de vocês. Um hino muito bom que a gente acabamos de escutar aqui. E continuando a nossa entrevista com o nosso pastor. E uma última pergunta que eu gostaria de falar para o senhor. Esses últimos tempos que a gente está vivendo aqui, os sinais que a gente está mostrando, né, nessas eras, quais são que o senhor gostaria de estar falando para a gente, mostrando que está no tempo do fim? Ah, tá. Bom, de uma maneira bem diferenciada, vamos explicar assim. A gente sabe que o relógio é Israel. Israel está se aprontando para fazer o terceiro templo. Ele é o relógio. Para fazer esse terceiro templo, vai precisar de ouro. E não é esse qualquer ouro, né? Não sei se vocês sabem, o ouro, existe o ouro misturado e o ouro puro, né? Então esse ouro está no Vaticano, em Roma. Muita parte está sob o domínio
do sistema religioso romano. E o papel moeda está na mão dos judeus. A maioria das pessoas mais ricas do mundo são judeus, né? Você vê dono de bancos, praticamente eles que comandavam, né? Eu não sei, Wall Street lá. E outro sinal, Los Angeles tem que afundar. A gente não queria que ninguém morresse, afundasse, mas é uma profecia. A cidade dos anjos. A profecia é ó cidade dos anjos. E Los Angeles quer dizer dos anjos, né? A outra os Estados Unidos subindo com grande poder, que nós até então tínhamos as opções de ser um grande sistema religioso ou uma mulher no poder. Hoje nós vemos aí, parece que o John Biden está para renunciar. O problema, parece que está tendo umas coisas assim na mente, pela idade dele. Se ele renunciar, já tem uma mulher, a primeira mulher a governar um dos mais importantes países do mundo. E isso foi tudo profetizado. Tudo entrando em encaixe, em harmonia. Um outro sinal é o povo acreditando em mentira, que é a hora da tentação. Eles vão acreditar nesse grande concílio ecumênico, nessa união de igrejas. Todos vão acreditar nisso e vão ser enganados, né? Esses são sinais que estão precedendo, né? Quando você vê, aqui em Israel está tendo 2 loucos aqui, pregando, falando umas coisas assim que ninguém entende, 2 homens lá, poderá ser Moisés e Elias. E diferente das outras manifestações em intermédio, né? Porque Elias se manifestou, Elias o tisbita, ele mesmo. Só que ele não morreu, ele foi levado ao céu. Aí depois veio João Batista com o espírito de Elias. Aí depois veio Eliseu, né? Antes de João Batista, Eliseu com poder dobrado, João Batista, nosso profeta. E pela 5ª vez, Moisés e Elias. Novamente volta. O próprio Elias. Então quando você vê assim, Moisés e Elias, 2 homens lá em Israel, acabou. Já aconteceu o arrebatamento. Porque quando eles aparecerem em cena, a noiva já foi arrebatada, Deus trocou e foi para os judeus. Aí é a grande tribulação que o profeta ensina, que você nunca deveria ir para o trono branco, desejar ir para o trono branco, né? Eu não sei como é que tem gente hoje apelando para o trono branco. O profeta diz para nunca apelar para isso. É muito, muito, muito. Ele diz, me corta, me queima meu corpo, mas não me deixe ir para o trono branco. E uma das evidências que o profeta usou do fim do mundo, as mulheres ficando bonitas. As mulheres usando maquiagem, ficando bonita, roupas caras. Isso anteveio o fim do mundo no tempo de Gênesis. Entendeu? O aumento do divórcio, casa, descasa. As pessoas só pensam em festa, bebem, comem, churrasco, festa, casa, larga casa. Tudo isso é sinal do tempo do fim. Agora, sinal para o arrebatamento, para a noiva, é o sinal da revelação, onde Deus vai trazer uma noiva para crer em toda a palavra. Interessante. E, irmão Rafael, o próximo bate-papo nosso aqui vai ser quanto, mais ou menos? Então, nós estamos marcando aí para acontecer, né? Todas as quintas-feiras. A princípio, o horário, né, pré-marcado será 8h45. E cada vez mais a gente vai convidando pessoas novos entrevistados, novos temas, né? Vamos contar com a ajuda de todos, né, que comentarem, né, que sugerirem novas coisas para serem tratadas aqui. Por mais que já tenham diversos vídeos, diversos podcasts, diversas coisas sobre isso, sempre é bom a gente abordar de uma maneira diferente, de um modo de pensar diferente, né? Então, aqui vai ter testemunhos, vai ter conhecimento, vamos abranger de uma forma mais descontraída, mais, vamos dizer, menos formal que um culto, não tirando a seriedade que é falar sobre a palavra de Deus, né?
Enfim, tem mais alguma pergunta? Tenha paciência, que a gente está começando agora. Seria até interessante lembrar que se não fosse aqueles dois irmãos, irmão Léo, irmão Cap, ir na casa do irmão Brana e fazer uma entrevista com ele, né? Não foi um culto, né? Foi uma entrevista. Como é que o anjo apareceu? Como é que foi? Então o irmão Brana começou a explicar ali, eles entrevistaram. A princípio o irmão Brana não queria, né? Mas depois o profeta percebeu que foi de grande ajuda aquilo ali. Se não fosse isso, nós não tínhamos muita coisa do profeta aí, né? Eu acho que a entrevista do profeta do século XX, o Fundo Clama o Fundo e a campanha de Chicago. Já pensou se nós não tivesse esse filme? E uma delas foi a entrevista, né? E é isso muito bom, você chamar um irmão que foi curado para ele contar aqui, porque, de uma forma mais assim de palestra, de conversa, é bom, porque a pessoa fica mais descontraída, não fica tão nervosa para conversar, né? E é bom a gente acompanhar, e é um diferencial. O público da internet, ela vai ter um diferencial para, né, ver algo, né, para assim aumentar o nível espiritual de uma forma descontraída, um diferencial. Aí eu vou deixar cair isso aqui. Mas tem que ser só do meio para se pregar o evangelho. Não. Nosso profeta disse que o evangelho deve ser pregado por todos os meios. Então a gente fica mais confortável com isso, né? Então eu vou terminar dizendo, eu aprendi com o meu pastor e com os pastores que eram meus anciões, sempre ficar ao lado de quem deseja estar fazendo algo para Deus, sempre. Porque quem vai fazer algo para Deus sempre vai errar, vai se aperfeiçoar. Agora, quem não está fazendo nada? A gente precisa fazer algo para Deus. Vocês estão de parabéns, tenham meu apoio, né? E Deus os abençoe. Antes da gente encerrar, uma pergunta que eu acabei me lembrando aqui, que é importante. Nesses anos de ministério do senhor, o senhor tem algum momento que marca o senhor? Que o senhor, sempre que vem esse assunto na cabeça, o senhor lembra de um momento específico, algo que realmente mudou o senhor ou que marcou muito essa vida ministerial do senhor? Eu tenho, sim. Eu me lembro que, através de uma grande perseguição ministerial, eu fui muito escorraçado em apresentar minhas ideias. Eu fui muito escorraçado. E numa dessas reuniões, eu fui muito, muito ofendido. Muito mesmo. E eu percebi, com todas as minhas forças, que naquele momento Deus tinha feito algo em mim. Deus tinha me dado mais controle, mais equilíbrio. Isso marcou para mim. Lembrei do que o Billy Paul, né, o filho do profeta, o Billy Paul, eu estive com ele 2 vezes. Uma vez ele foi para São Paulo aqui, sentamos ao lado, Billy Paul Brana, e ele dizendo que um dos maiores milagres que marcou o Brana foi esse. Ele ter equilíbrio, saber abordar o problema e saber como resolver o problema, né? Então isso marcou, isso que marcou na minha vida, mais do que curas, mais do que batismo, mais do que pessoas ser transformadas, isso marcou na minha vida, né? Então eu percebi que desde aquele dia lá, eu percebi que eu consegui algo que eu podia ser capaz, entende? Foi isso daí, né? Tá bom? Tem algo a acrescentar? Como considerações finais, seria isso que o irmão Rafael abordou aí, né? Desde já agradecemos ao pastor Kleber aí pela atenção. E é exatamente nesse formato que nós pretendemos trabalhar. Dar ênfase no convidado da vez, né? Hoje foi o nosso pastor e aí posteriormente vão ter os respectivos convidados. E sempre nós pretendemos trabalhar com um tema, né? Que vai ser abordado com o convidado. Então, como o pastor sugeriu, acerca de alguém que foi curado, vamos falar sobre cura, sobre milagres e assim sucessivamente, né? Então essa é a nossa proposta. Pedimos a todos que se inscrevam, que compartilhem, que divulguem isso, porque isso é uma ferramenta evangelística. E é uma pena que já tenha se esgotado os tempos, que eu também teria outras perguntas para fazer, até mesmo diante do ministério, mas fica para uma outra ocasião. Só queremos agradecer mesmo a
presença de todos que estão aqui e a audiência de todos que nos acompanharam. Né? Uma boa noite no nome de Jesus.